Fala galera, Nido aqui. O vídeo de hoje é um vídeo rápido, tá? Mais objetivo. Como que você pode ser avisado sempre que o seu N8N gerar um erro, né? Lembrando, quando o seu fluxo está ativo, tá? Não são erros de teste. Quando o seu fluxo está ativo, qualquer erro que ele der, que aponte como erro, aqueles erros que pausam o seu cenário, você vai ser notificado no WhatsApp, tá? Saber qual foi o fluxo que deu erro, qual foi o erro. Como que você pode configurar isso, tá? Eu vou te explicar como faz, como constrói, como funciona, mas no final da aula eu vou te disponibilizar o template para vocês usarem, tá? Sem problema. Vou mostrar aqui minha tela para vocês, tá? Tô com o N8N aberto aqui. Esse aqui é um N8N que eu uso de teste, então só tem tipo um laboratório aqui dentro, tá? E aí, se vocês verem aqui no meu WhatsApp, eu tenho um grupo chamado Logs, né, automações, onde está 3 números aqui, o que envia e mais 2 meus. Você pode colocar o nome que vocês quiserem, N8N erros, enfim. E chega uma notificação desse tipo aqui, ó, link da execução. Então se eu clicar aqui, eu já vou conseguir ver a execução que deu erro, tá? Ó, ele já abre para mim a execução que deu erro, ó. Deu um erro nesse node aqui. E aí ele me fala qual foi o nome do workflow, o ID da execução, caso eu queira procurar. Então tem o say workflow, say execução, tem o nome, né? O node que deu erro. Alguns nodes não aparecem aqui, tá? Porque depende do erro. Se foi um erro de parametrização, às vezes não aparece aqui. Dependendo do erro, aparece. A mensagem que deu erro, então essa foi a mensagem, ó, referência não existe. Então provavelmente eu passei uma referência que não existe, por isso que ele nem encontrou o erro, porque foi um erro interno do N8N, não foi um erro do node em si. Quando é o erro de node, ele aparece aqui, tá? Aqui é porque às vezes ele vem um erro aqui em cima, às vezes ele vem um segundo erro. Se tiver um segundo erro, ele aparece aqui embaixo. E aí ele mostra o último node executado, então eu sei que foi o busca clientes phone 2. Então às vezes eu bato aqui o domínio, eu falo, ó, workflow servidor fluxo. Eu falo, pô, é meu cliente a fluxo, né? Servidor fluxo. Eu sei que é o workflow da Thalia, que é o agente que eu criei. Então é a Thalia do agente da fluxo. E aí aparece aqui que o último node executado foi o busca cliente. A busca cliente é um Supabase que eu uso. Então provavelmente ele buscou o cliente, não achou e deu um erro no node seguinte. Provavelmente foi isso, porque deu uma referência que não existe. Então batendo o olho no erro, às vezes você já consegue saber o que é. Fica até mais rápido de você de ir lá arrumar. Ou às vezes você sabe, olhando aqui, você sabe dizer se é algo crítico que você tem que fazer agora. Ou não, isso aqui eu posso esperar, eu posso olhar daqui uma meia horinha, posso olhar mais tarde. Entendeu? Então muito importante isso aqui, tá? Muito importante mesmo. E você consegue colocar o de todos os seus clientes, né? Cada N8N tem o seu, mas todos mandam para o mesmo grupo. Então você consegue saber também de quem está dando erro, quem não dá, pela URL, né? Então se olhar a URL de cada cliente vai ter uma. Então fica legal. Para fazer essa automação, a gente vai precisar, lógico, do N8N só e de uma ferramenta de WhatsApp, né? E essa ferramenta, se você quiser mandar no grupo, ela tem que fazer gerenciamento de grupo. Se não, se você quiser mandar de um celular para o outro, pode ser qualquer uma do mercado, né? De WhatsApp. Nesse caso, eu vou estar usando a Evolution, tá? Então o meu template vai ser com a Evolution, mas se vocês forem usar outra ferramenta, vocês só copiam o texto que eu mando, troca ali a API da ferramenta e cola o texto novamente, né? Mas essa aula eu vou ensinar usando N8N e Evolution, tá ok? Vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês então como funciona, né? Vocês precisam entender que cada workflow que vocês fazem, vocês podem colocar um workflow de secundário para ser acionado quando o seu dá erro. Então, se o seu workflow der erro, você pode acionar um segundo workflow para avisar esse erro, tá? E esse segundo workflow ele tem que ser configurado de uma maneira correta. Então, você pode sim ter mais de um workflow que acusa erro. Você pode ter um workflow de erro para cada workflow importante seu, vai depender da sua configuração. Como eu faço? Eu tenho um único workflow, que é o workflow que gera os erros, que é esse que eu mostrei para vocês, esses erros do grupo, e todos os meus workflows tá configurado com ele, tá? Então vou te mostrar aqui. O meu workflow que gera o erro chama logs, tá? Porque meu grupo chama logs. Se você olhar aqui, ele começa com um error trigger, tá? Um error trigger. Se você vier aqui, digitar error trigger, o seu workflow de erro obrigatoriamente tem que começar com ele, tá? Para ele poder virar um workflow de erro. E aí ele pega esse erro, formata e manda para o grupo, tá? É só isso que vocês precisam fazer. Mas o segredo é como ele traz esses erros pra gente, tá? Por que tem um webhook aqui embaixo, tá? Isso aqui é um toque meu. Se eu tiro o webhook, ó, o fluxo ele vai estar assim. Se eu tiro o webhook, ele não deixa eu ativar o fluxo. Por quê? Porque o error trigger ele é acionado por um outro workflow. Todos os triggers que são acionados por outro workflow, o N8N não deixa você ativar. Por meio de organização, o que eu faço? Eu coloco um webhook aqui só para poder ativar o fluxo. Aí ele deixa.
Só por isso, não serve para nada esse workflow aqui, esse webhook aqui, tá? Só para mim poder ativar lá. O que você precisa entender é isso daqui. Então vamos lá, você vai pegar o seu fluxo, um fluxo qualquer, vou pegar um aqui que eu tenho de um template de IA. Aqui nas configurações aqui em cima, né, se você olhar aqui no cantinho, as três bolinhas, tem aqui configurações, tá? E aqui embaixo tem, ó, Error Workflow. E aí você vai selecionar o workflow que você quer que dispare quando ele der erro. Eu venho e seleciono Logs. Ah, por que o meu não estava selecionado? Porque esse aqui é só um template, eu não uso ele em produção. Mas você vem e selecionar Logs, tá? Então quando esse workflow der erro, ele vai acionar o Logs, tá? Lembrando que tem que ser um erro com workflow ativo. Quer ver? Vamos simular um erro aqui para vocês verem, tá? Isso aqui é só para fins de teste, tá? Ou quando você quer que seu workflow dê erro por algum motivo, tá? Beleza, ele acionou. Só que agora o workflow vai dar erro. Ó, ele deu erro, tá vendo? Mas eu não recebi a mensagem. Por que eu não recebi a mensagem? Porque eu não configurei o workflow de erro. Então por isso que é importante vocês configurarem. Então vocês vêm aqui, vai em configurações, coloca o workflow de erro como o workflow que você criou lá para apontar os erros, tá? E quando o seu workflow der um erro, ele vai vir aqui e você vai receber a mensagem no WhatsApp. Ó, apontou o erro novamente. Tá aqui o nome, o ID, tudo certinho, tá? O node que deu erro, enfim, a mensagem que deu erro, né? Ó, a mensagem que eu coloquei lá deu erro, lembra? E o último node executado foi o stop and error, tá? Mas quando ele gerar um erro de verdade, ele vai aparecer aqui para você. Então, basicamente é isso que você precisa saber. Que você tem que ter um workflow com um error trigger feito, tá? E colocar esse workflow como erro de todos os outros, tá? Sempre que eles derem erro, eles vão notificar aquele. Agora você só precisa ir lá e configurar ele, porque ele recebe uns dados meio cru. Vou mostrar aqui pra vocês. E aí vocês só precisam criar um templatezinho de mensagem. Então isso aqui eu já vou entregar de mão beijada pra vocês, tá? Vou mostrar lá. Então vou pegar essa execução que acabou de ser feita aqui, tá? Vou copiar ela aqui pro editor. Se você ver, ele vem algumas informações aqui, ó. O tipo do erro, a mensagem do erro, né? Algumas informações aqui como o nome. Enfim, tem algumas coisas e tem algumas coisas que estão omitidas, que dependendo do fluxo vai ter, dependendo do fluxo não vai ter, tá? O que eu criei aqui? Uma request da Evolution, vou mostrar aqui pra vocês. E aí ele pega e cria essa mensagem, tá? Então, basicamente, eu vou mostrar aqui de baixo para cima, tá? O último node que foi executado é esse parâmetro aqui, last node executed, né? E aí tem aqui a mensagem de erro. Então a gente tem error message e error message. Tem dois tipos diferentes, tá? Coloquei aqui os dois. O node que deu erro, também só mapeei aqui o node que deu erro, o tipo e o name, né? Então tipo, N8N, node, basic, é o tipo padrão. O nome é o nome que você nomeia os seus nodes. Então, por isso que é importante também nomear os nodes. Dependendo do jeito que você nomeia, você já vai bater o olho e vai saber o que aconteceu, tá? O ID da execução, o ID do workflow, o workflow em si. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, tá? O error trigger, ele traz a URL desse erro, né? Eu vou colar aqui embaixo para vocês poderem ver, tá? A URL desse erro é essa daqui, ó. Webhook, ponto seu domínio, qual workflow deu erro e qual execução deu erro, né? Mas se eu clicar nela, se eu abrir ela, vou mostrar aqui para vocês. Se eu abrir ela, não vai funcionar. Por quê? Porque na minha infra, o subdomínio webhook, ele funciona só para webhook. Para mim acessar no editor, eu tenho um outro subdomínio, que ou eu uso N8N, ou eu uso workflow, depende se é teste ou se é produção, né? Para cliente eu uso workflow, por exemplo. Nessa conta aqui está N8N. Então eu tenho que aplicar uma expressão simples aqui que vai trocar o meu subdomínio webhook pelo subdomínio N8N. E aí quando cair no meu WhatsApp eu consigo acessar, tá? Pode ver aqui no meu WhatsApp, ó, que sempre cai workflows, tá vendo? Workflows, 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 porque é o que eu uso, tá? Geralmente. Só nessa conta que eu tenho N8N mesmo. E aí você vai pegar essa expressão, vai dar um ponto replace, né? Que é a expressão de trocar, e vai colocar o antigo, vírgula, o novo. E aí pode ver que agora ele vai ficar assim, ó. De webhook.n8unido, ele vai virar n8n.n8unido. Tá vendo? Porque eu troquei, né? Então essa expressão está aqui em cima, tá? E aí essa é a única coisa que vocês precisam editar de fato, tá? Porque daí vocês têm que colocar o subdomínio que vocês usam para webhook e o subdomínio que vocês usam para o editor. Se vocês usam o mesmo para o 2, não precisa trocar, nem usar essa expressão, tá? Você pode só apagar esse ponto replace aqui, usar a expressão crua, tá? Bom, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Agora não tem mais desculpa para deixar os erros passarem e não corrigir, tá bom?
Então, muito obrigado pelo vídeo. Se puder, comenta aqui embaixo qualquer coisa. O seu comentário para mim vale muito mais até que o like, que o seu inscrever-se, porque daí eu sei que eu estou realmente ajudando pessoas reais, tá bom? Então, vejo vocês em outro vídeo. Valeu!